Fala pessoal, tudo bem? Então, antes da gente começar essa aula, eu gostaria só de pedir para vocês darem um like aí no nosso vídeo, tá? Comentar alguma coisa, se vocês estão gostando das aulas, passar algum feedback para a gente também, para que a gente possa estar melhorando também as futuras aulas. Enfim, deixa esse pedido para vocês e vamos dar início à nossa aula. Nessa aula nós vamos falar sobre grupo e componente, tá? São dois elementos importantíssimos aqui no SketchUp, só que eles são semelhantes, mas são diferentes as funções, tá? O que eu fiz aqui? Eu fiz um retângulo aqui, né? E até escrevi aqui grupo e componente. Nós vamos utilizar esses dois aqui como exemplo para vocês entenderem qual a diferença de um para o outro, tá? Mas antes de qualquer coisa, como eu faço para escrever esse 3D aqui? Não é o foco da aula, tá? Mas aqui na nossa aba, no conjunto de ferramentas, tem esse Azinho aqui volumétrico. É só clicar nele aqui e você escreve aqui o que você quer e escolhe a fonte. Mas não é o foco dessa aula, tá? Grupo e componente. Um grupo, no caso, é um conjunto de elementos, tá? Então, como que a gente faz para criar um grupo, né? Eu seleciono tudo isso daqui, tanto o retângulo quanto essa escrita 3D. Eu clico com o botão direito e coloco aqui, ó, criar grupo. Pronto, eu agrupei isso daqui. Agora tudo faz parte de uma coisa só. Se eu clicar aqui, ó, vai selecionar tudo. Tanto a face quanto o grupo, tudo, né? E aqui é componente. Como eu faço para criar um componente? A mesma coisa. Se eu quero esses dois elementos aqui dentro do meu componente, tanto o retângulo quanto a escrita 3D, eu seleciono tudo também, clico com o botão direito e venho aqui em criar componente. Só que quando eu clico aqui, abre essa janela aqui de criar componente. Tá? Nós vamos criar um outro componente depois também, para vocês entenderem algumas funções aqui, né? Uma função aqui. Mas aqui eu preciso deixar um nome para esse componente. Então eu vou colocar aqui teste componente. Vou deixar só isso por enquanto, tá? E vou criar aqui. Pronto. Se eu selecionar aqui, vai selecionar tudo. E se eu clicar aqui na aba de componente, a mesma coisa vai acontecer. Vai selecionar tudo. Mas qual é a diferença de um para o outro? Eu vou usar a ferramenta de copiar aqui, mas eu vou ensinar isso numa próxima aula, tá? Eu vou copiar esses elementos aqui, mas depois eu ensino como é que a gente faz isso. Vamos lá. Se eu abrir esse grupo aqui e mexer, ó, vou dar um push-pull para baixo, sei lá, push-pull para cima, ó. Ele subiu aqui, mas nada aconteceu aqui, porque cada grupo, ele é único, né? Então, se eu mexer em um, não vai afetar no outro. Já no componente, ele é um grupo dinâmico. Então, se eu mexer em um, por exemplo, eu abri esse componente aqui agora, né? Esse grupo de componente, e vou puxar para cima. Olha só, quando eu coloco o push-pull aqui em cima, ele já reconhece nessa face de baixo, porque é a mesma coisa. Se eu subir aqui, ó, ele sobe o outro lado simultaneamente também. Então, essa é a diferença de grupo para componente. Grupo, ele é um elemento único. Então, se eu pegar esse grupo e duplicar aqui e mexer somente nesse daqui, ó, vou jogar para baixo aqui agora, somente nesse daqui, não vai interferir nos outros. Já um componente, ele interfere em todos, tá? Então, se eu mexer nesse aqui, vai interferir naquele outro, e se eu mexer nesse aqui, vai interferir de igual forma. Então, eles são, vamos dizer assim, siameses, entre aspas, né? Enfim, então essa é a diferença do grupo para o componente, tá? Eu vou fazer alguns exemplos na prática para vocês verem os dois. Qual a importância do grupo? Nós vamos usar muito isso, tá? Eu fiz de novo essa volumetria aqui, só que eu não criei grupo de nada. As paredes aqui estão soltas, todas explodidas, o piso também. Então, se eu tiver que fazer alguma alteração, é muito mais trabalhoso se eu tiver com a modelagem toda explodida. Eu vou ter muito mais retrabalho para poder limpar uma coisa, enfim. Vou dar um exemplo. Se eu quiser mover esse piso aqui, né, eu vou selecionar aqui, vendo a ferramenta mover aqui do lado aqui, ó, eu vou mover. Olha o que acontece. Tá tudo conectado. O piso é parede, que é soleira de porta, que é peitoril, tudo é um elemento só. Então, eu deixei de propósito aqui tudo explodido, né? E eu vou mostrar na prática como que eu faço, tá? Eu vou fazer de forma rápida aqui esse elemento aqui de parede, soleiras, peitoris, enfim, vou fazer rápido, tá? Vou usar a ferramenta retângulo, né? Tudo que a gente já passou. A ferramenta aqui de offset, né, que é equidistância. Vou colocar 15 centímetros para dentro, 15, tá? Pronto, fechei isso daqui. Ó, já fechou aqui, ó, as paredes aqui, ó. Então eu dou 2 cliques, clico com o botão direito aqui e criar grupo. Pronto, já criei um grupo, ó. Se eu mover, ó, isso aqui é um grupo só, tá?
dentro do grupo que eu vou fazer as separações ali, né? Para mim, ó, vou fazer um retângulo aqui do peitoril e vou fazer um retângulo aqui da soleira, tá? Lucas, eu prefiro trabalhar dessa forma, deixar tudo em um grupo só. Então, dentro desse grupo, eu vou criar um outro grupo. Eu dou aqui 2 cliques na face da soleira, clico com o botão direito, criar grupo, acabou. Então, a soleira hoje, aqui da porta, é um grupo e a parede é outro grupo, tá? O que eu posso fazer também? Eu saí do grupo, tá? Apertei ESC, saí da edição do grupo. Eu posso clicar nesse grupo de parede e aqui em cima em instância eu colocar um nome para ele. A princípio eu vou ensinar só isso por enquanto, tá? Mais pra frente eu ensino a gente a fazer camadas também. Coloco parede, pronto. Então eu já sei que esse grupo aqui é o grupo de paredes. E entrando, eu posso pegar esse grupo da soleira e escrever aqui, ó, soleira, para eu poder identificar melhor, tá? O piso, ele ainda está explodido, mas como não tem nada conectado nele, não vai agarrar nada. Porque tudo que está conectado nesse piso aqui, a gente já transformou em grupo, já separamos já. Mas, de qualquer forma, eu também gosto de trabalhar, transformar esse piso em um grupo. Então, eu dou 2 cliques, clico com o botão direito, criar grupo. Então, ó, já transformou em outro grupo, ó. Agora, o piso é um grupo, né? Eu vou até renomear ele aqui. Piso é um grupo e parede é outro grupo. Então, agora, ó, se eu vier com a ferramenta puxar aqui, ó, puxar 1 metro para cima. Como eu já determinei que eu subi 1 metro aqui, eu não preciso toda a parede que eu for levantar, eu digitar 1 metro. Então, por exemplo, ó, vou puxar para cima aqui e digitar 1 metro. Ele já identificou que eu quero subir 1 metro. Então, se eu der 2 cliques na outra parede, ó, 2 cliques, ele já identifica que ele vai subir 1 metro, tá? Enfim, dei um eixo aqui para sair do grupo e eu quero mover essa parede, sei lá, para fazer alguma coisa dentro do meu espaço. Eu uso a ferramenta mover e quando eu locomover com essas paredes, ó, elas não estão mais agarradas. Então eu gosto de trabalhar com grupos em tudo, tá? Em tudo. Piso é um grupo, parede é um grupo, janela ou é um grupo ou um componente. Se eu repetir essa janela, por exemplo, botar uma janela aqui de 1,50 de largura por 1 metro de altura e tiver outras janelas nessa mesma proporção, nessa mesma dimensão no decorrer do projeto, eu vou transformar essa janela em componente, porque se eu precisar fazer alteração em uma, eu já faço em todas, enfim. Eu vou ensinar aqui também, mostrar aqui agora para vocês, uma parada muito interessante aqui de componente, tá? Eu vou fazer aqui agora o seguinte, vou fazer um retângulo qualquer, tá? Deixar ele aqui solto mesmo, explodido. E eu vou desenhar aqui de forma porca, tá, pessoal? Uma cuba de cozinha, tá? Vou desenhar aqui de forma porca. Fiz um retângulo porco aqui, vou aqui em equidistância, botar pouca coisa aqui para dentro. E a ferramenta de puxar, eu vou puxar para baixo. Vou puxar para baixo, que o cubo extrai. Mas enfim, o que eu faço? Eu dou 3 cliques aqui, perdão, para selecionar tudo. E vou transformar isso aqui em componente agora. Eu clico com o botão direito. Eu venho aqui em criar componente, tá? Na definição eu vou escrever aqui o nome, Cuba, aula. E antes de eu criar, eu vou fazer o seguinte. Eu quero que essa cuba ela crie uma abertura na superfície onde ela for ficar. Então eu vou clicar aqui. Quando eu clicar aqui, eu posso botar aqui, ó, definir eixo do componente, tá? O que é o eixo aqui no SketchUp? É isso aqui, ó. A gente tem o eixo vermelho, temos o eixo verde e temos o eixo azul, o eixo Z, tá? E nesse caso aqui, de forma automática, o eixo está lá embaixo da cuba. Então seria isso aqui que ia fazer o recorte na malha. Na prática não é isso. A gente faz o recorte com base na superfície aqui, na parte de cima da cuba. Então eu preciso mudar esse eixo. Então vamos lá, definir eixo do componente, tá? Pronto. Aí ele já vem isso aqui, ó, ele já agarra aqui na minha setinha o eixo e eu quero que comece daqui, ó. Pum, eu dei um clique. Aqui embaixo aqui, ó, vocês podem ver, ó, clique para definir o eixo vermelho, né? Então o que eu faço? Eu movendo aqui, ó, o meu eixo está mudando lá, ó. Então eu vou fazer o seguinte, eu posso seguir o próprio eixo que já está recomendando aqui embaixo. O eixo vermelho, ele está, no caso aqui para mim, olhando assim, ó, tá para minha direita. Então eu vou, deixo o mouse para cá e dou um clique. Pum. Agora aqui embaixo, ó, ele está falando para mim assim, ó, clique para definir o eixo verde. Eu estou olhando que o eixo verde para mim é a profundidade. Então eu vou rotacionar aqui o mouse e deixo o mouse, ó, eu só passo o mouse para a direção do eixo verde que ele já identifica. E dou um outro clique, ó, pum,
Pronto, acabou. Já defini o eixo, né? Agora vocês podem ver que o eixo está aqui em cima da minha cuba e eu posso simplesmente agora, ó, criar esse componente. Pum, criei, ó. Certo? Agora o que eu vou fazer? Eu criei essa superfície aqui, vamos supor que seja uma bancada, né? Uma bancada e eu quero colocar essa cuba aqui na bancada. Eu pego o mover, pego a minha cuba e jogo aqui em cima. Olha que interessante. Ele automaticamente fez o recorte da minha bancada, porque eu já especifiquei para ele onde é meu eixo. Então é aqui, ó. Isso aqui que está fazendo o recorte na face da minha bancada. Então, além disso, o componente tem muitas outras vantagens, que aí já fica um pouco mais avançado. Mas é mais para vocês entenderem, né, a priori aqui, a diferença do componente, o que a gente pode fazer com o componente, e do grupo, que é um item só unificado, tá? Então, eu mostrei na prática aqui como a gente costuma trabalhar para ficar uma modelagem mais organizada, tá? Especificando por grupos, e também o que a gente pode fazer com componentes, tá? Isso aqui serve também para portas, se eu quiser transformar uma porta em componente, ele faz o recorte na minha parede automaticamente, serve para janelas, serve para diversos fatores, para iluminação, para spot. Então, o componente adianta muito a nossa modelagem nesse quesito, tá? Mas aqui vocês vão precisar praticar um pouco, porque é um pouco complexo de início, porém, vocês vão utilizar muito grupos e componentes, tá? Para deixar uma modelagem mais organizada, tá bom?